E aí, gente, eu nem sei isso aqui. No episódio de hoje, eu quero falar de algo que eu vi ontem, né? Que o Oppenheimer, né? Ganhou diversos prêmios no Golden Globe de 2024. Tanto ele como Succession, eu não conheço esse filme. E, obviamente, destruiu o filme da Barbie, né? Ganhou um prêmio ou outro, né? Se a gente for ver aqui, o filme ele ganhou um, dois, três, quatro, oito filmes. Oito prêmios, né? De direção, ator, a música, né? Que, assim, as OSTs do filme, a soundtrack são muito boas também, né? Além de outras questões, né? Até ator coadjuvante. Vários vídeos aí que você pode ver pra Cillian Murphy falando do prêmio e tal. Tem o Instagram dele também. Enfim, tem algumas notícias falando sobre isso, né? Algumas talvez falando mal, mas enfim. Essa é a verdade, né? Entre Barbenheimer, o Oppenheimer destruiu. Porque no fim, foi um achievement, né? Até no cinema. Até o tipo de roteiro que até um tipo de roteiro diferente que o Nolan fez. Acho que é da perspectiva do personagem, uma coisa assim, enfim, que é diferente. Enfim. E eu queria falar hoje, na verdade. Por que que eu curto muito o Oppenheimer, né? Por que eu tô fazendo esse vídeo, né? Antes de ver o filme, eu fiz esses três vídeos. Eu nem sei se ficou bom realmente, porque foi muita coisa de uma vez. Que é literalmente tentando falar sobre todos os papers dele. Eu fiz na verdade também pra me preparar pro filme, né? Então, por exemplo, esse primeiro ele vai falar sobre os primeiros papers do Oppenheimer, desde o começo, né? Começa aqui em 1930, 1926 até 1930. O próximo é o mesmo esquema. Ele vai fechar de novo. Tem os papers subsequentes. Provavelmente eu devo ter não citado algum outro. Aqui, por exemplo, tem papers relacionados à criação da bomba atômica também. Alguns experimentos do Otto Hahn, Enrico Fermi, entre outros. O que eu vou fazer aqui é meio que falar um pouco sobre papers por cima. Obviamente ver isso daqui como um todo. Vai mostrar mais coisas. Tem também esse que é sobre a criação da bomba de hidrogênio, né? Que eu usei até menos artigos, mas também é muito interessante. Até poderia ter um filme sobre isso, né? Sobre a criação da bomba de hidrogênio, se fosse útil, né? A lista que eu usei inicial pra achar os primeiros papers dele foi essa. Aqui não tem todos, provavelmente. Mas, por exemplo, tem o primeiro, né? Sobre bandas de rotação da teoria quântica, né? Foi o PhD dele, se não me engano. Então, uma coisa que você pode notar nos papers do Oppenheimer é que, primeiro, ele publicava muito. Então, você vê em 1926 já publicou dois papers. Em 1927 um só. Depois em 1928, cinco. E aí, você vê que todo ano ele publicava coisa, né? Ele era muito produtivo academicamente, né? E papers bons, né? Escrever um paper, às vezes é fácil, mas escrever um paper bom, que é difícil, né? Por exemplo, ó, isso daqui é interessante. Eu provavelmente vou ter que usar o Insign Hub. Uma dica, esse paper aqui eu tenho que pagar pra ver, né? Aí eu só copio o link e sai Hub. Foi assim que eu fiz pra ler todos os papers, senão né, tem como ler. Parece que tem que ter isso. Esse é um exemplo de um paper de 1931, um paper bem, assim, no seu começo de sua vida acadêmica, sobre uma nota sobre a conta de luz e os campos eletromagnéticos, né?
Então é um paper relativamente grande. Isso aqui é literalmente o começo do que a gente vai ver como uma desenvolvimento da teoria quântica no seu início, né? Então aqui a gente vê coisas ainda bem rudimentares, né? Não é a teoria quântica que a gente tem posteriormente. É a velha teoria quântica. A gente poderia dizer, né? Outro paper aqui. Um que é até relacionado ao filme, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Então, vamos ver aqui. Natureza dos raios cósmicos. Aqui, esse paper é interessante. Sobre multiplicative showers. Isso aqui é importante. Deixa eu ver aqui. Vou pegar esse paper. Vou no SciHub. De novo. Qual que era a questão? No filme, até ele fala isso. Que tinha uma certa porcentagem do contato com o hidrogênio. Parece. Hidrogênio não, perdão. Nitrogênio. Se a gente pegar aqui, ó. Air composition. Ela é. A composição do ar é 78% nitrogênio, 20% oxigênio e o resto de outras coisas, né? Qual que era a questão? Quando a bomba atômica fosse explodida, eles tinham medo de que a interação com o nitrogênio na atmosfera poderia causar algo como a gente vê aqui, né? Que é chamado de multiplicative showers, que é uma reação em cadeia que continuaria por muito tempo a destruir o planeta, né? Aí no filme ele diz que é 1% de chance, uma coisa assim. Ele vai falar aqui, né, sobre essa questão. Tem uma parte no final que é interessante. Se eu lembro corretamente. Acho que não fala exatamente sobre isso. Ele vai falar, por exemplo, que sim, fato, embora nós fomos longe da atmosfera, esses showers, né? Essa multiplicação de reações químicas poderia crescer ainda mais a ionização total cósmica e raios cósmicos. Abaixo da atmosfera, talvez eles não tenham tanta essa ionização rápida. Isso sugere que a adição de elétrons primários e talvez raios gama talvez poderia produzir multiplicar os showers diretamente, né? E blá blá blá. Isso é extremamente relacionado à questão da bomba atômica também. Se eu pegar aqui, por exemplo, multiplicative shower, uma imagem physics, mais ou menos assim, né? Tem vários elementos batendo no outro. Deixa eu pegar aqui. Você tem na atmosfera, né? Você tem uma grande chuva de reações químicas nela, né? Aqui de uma forma mais clara, né? Primeiro o próton colide com uma partícula no ar, criando pions, prótons e nêutrons, né? Então, aqui os pions, esse P, né? Aqui a gente tem os prótons e nêutrons. Aqui realizando mais pions, esse tem essa grande chuva aí de até generando mesons também, raios gama, enfim, paper muito interessante por sinal. Tem aqueles que eu mais gostei, né, que outros, né. Esse daqui é muito interessante. Tem uma parte no filme que eu até arrepiei, né, que quando falou sobre
Tu citou de certa forma esse paper, entre aspas, sobre o núcleo estelar, né? Falou, entre aspas, sobre o buraco negro de uma forma simples. Sobre o colapso de uma estrela, por exemplo. Então, mas não é esse paper ainda, é outro. Deixa eu ver qual que é. Ele escreveu uma série de papers sobre isso. Que começa com esse, depois tem esse daqui, depois a gente vai pra esse daqui. Então, as letras pro editor, então só tem uma página. A gente pode analisar bem. Então, ele vai falar aqui sobre a estabilidade de núcleos estelares, né? Vai falar, né? Vamos ver uma parte que a gente não lê tudo. Em particular, parece que ver essa formação de deutérons pela colisão de prótons e talvez até a parte regenerativa da captura de prótons pelos elementos entre carbono e oxigênio poderia ser feito de uma forma em uma sequência de estrelas. Né? Então, dentro da fusão nuclear, a gente tem essas colisões para criar deutérons, né? Se a gente pegar aqui nuclear aflição, né? Fission, a gente tem uma imagem boa. É a fusion, na fusão nuclear, no caso. A gente tem aqui não tá mostrando certo, tem que pegar uma que mostra por inteira. Aqui é a colisão de deutério e trítio, que gera fusão. A gente tem que mostrar como começa, né? Que tem colisões aí de hélio 2, trítio, para gerar hélio 4, o hélio que tem 4 aqui. Mas tem aqui um diagrama, né? Talvez seja melhor. Deixa eu ver aqui, nuclear. Hydrogen bomb history. Se eu não me engano, peguei daqui. Vamos ver se eu acho. No Atomic Archive eles explicam melhor. Aí eu vou em história. Aí tem aqui. Acho que no Resources. Aqui uma conta melhor, né? A gente tem o nêutron. O núcleo em si, na fissão, né? Você bombardeia ele, né? Criando os produtos da fissão. Vai mostrar aqui, né? O nêutron, núcleo. Bate nele. Gera uma reação em cadeia, né? A gente tem aqui outros exemplos. Tem várias gerações aí de reações em cadeias de forma... É explicado normalmente com random walk, né? Uma forma randômica. Gerando aí raios gama. Várias aqui na fissão, né? E você tem também a questão é que você tem que absorver os nêutrons pro núcleo. Só que também tem a fusão, né? Que acontece em estrelas. Você tem ali trítio e deutério que se chocam, gerando a fusão, né? Vai explicar melhor, né? Que é basicamente um componente químico com lítio, produzindo trítio e hélio. Um tipo de lítio industrial, parece, usado na bomba. Aqui é como a bomba de fusão era criada. Mas é literalmente deutério e trítio colidindo, né? Essa era uma inspiração em estrelas, né? Como as estrelas faziam. Eu abri esse paper, abri, né?
Aí vai dizer que parece claro que até estrelas com mais pesadas, né? Nenhum núcleo vai ser formado até que todos os recursos de energia tenham sido, ao menos, a parte é, material que acabem, né? Os argumentos dados acima talvez não podem, portanto, ser vistos como mais favoráveis nessa visão de forças nucleares, né? Mas talvez essas forças podem frequentemente assumir a rotação de exchange desse tipo na existência de núcleos de estrelas com massas comparáveis àquelas do Sol. Enfim. Fala sobre essa questão, mas tem outro paper que fala melhor. Se não me engano é esse. Deixa eu abrir isso aqui. O Massive Neutral Course. Aí de novo nessa Hub. Coloquei. Aqui outro paper. É o mesmo tema. Ele vai dizer, né? Tem sido sugerido que a pressão dentro de uma massa estelar se torna grande o suficiente. Uma nova fase com signo de nêutrons vai ser formada. Esse paper estuda o equilíbrio gravitacional de massa de nêutrons, usando a equação do gás frio de Fermi e relatividade geral, né? Para massas de 1/3 solar, provavelmente é isso. Talvez um equilíbrio existe, né? E aí ele vai explicar essa questão que tem tudo a ver com posteriormente com o colapso de massas estelares. É extremamente interessante. Mas tem alguma coisa que dá pra... Não tem tanta argumentação, mas esse paper aqui tem tudo a ver com aquela parte que mostra no filme sobre isso, né? Sobre essa questão. Acho que tem... Que dois, mas tem outro também depois. Vamos ver se a gente acha aqui. Tem esse aqui, ó, sobre contração contínua da gravidade. Também pode ser relacionado com isso, de 1939, né? SciHub. Vou escrever aqui, Tervis. E aqui, de novo, ele começou a pesquisar muito. Antes de... Aqui já no ano da guerra, tá? 1939. Eu não lembro qual é o mês. É julho. Deixa eu ver. Guerra. Segunda Guerra. Começo. Setembro, né? Setembro do ano que começou a guerra. Ele escreveu em julho. Vamos ver, ele tava pesquisando sobre esse tema antes da guerra começar. Antes do Pepito Fermi, por exemplo. Sobre contração de gravidade, né? Esse paper também muito interessante, tem a ver nessa questão, né? Sobre o colapso de uma estrela posteriormente. Né? Aqui ele vai falar sobre isso. Essa questão quantitativa desse comportamento pode ser implementada pela discussão qualitativa. De equações atrás aqui, nós esperamos que esse comportamento vai ser realizado por estrelas colapsando que não podem terminar no estado estacionário, né? Você pode ver que antes ele publicou sobre a estabilidade de estrelas, de núcleos estelares, sobre a massividade dessas estrelas, e agora sobre a contração gravitacional, né? Sobre o colapso dela, né? Quando os recursos dela de hidrogênio para... Porque estrelas são basicamente hidrogênio, né? A gente pegar Stellar Composition. Stars. A composição de estrela é basicamente hidrogênio e hélio, né?
esses hidrogênios hélio vão chocando para formar deutério e trítio para depois formar hélio 4. E aí fazer o que tem que fazer, né? Claro que as atuais estrelas iriam colapsar de uma forma bem devagar do que o exemplo que foi estudado e analisado, porque o efeito da pressão da matéria sobre radiação e rotação, né? Ou quando eu vi no filme, se você viu o filme você lembra, ou você vê de novo você lembra, é a parte que fala sobre o colapso de estrelas. Eles estão dentro de um laboratório pra mencionar isso, né? Pensei nisso na hora. Por isso que eu creio que a minha experiência quando eu vi o filme ela foi diferente, porque basicamente estava vendo aquilo que eu tinha lido materializar num filme, né? Tem outros aqui, ó. Aqui já é sobre o tema, né? Sobre emissão de prótons de fluorina. Interação de mesotrons e nucleito relacionado. Aqui 41, né? Aí você vai ver que depois de um tempo ele vai parar de publicar paper. Por quê? Porque de 41 pra frente ele vai trabalhar na produção da bomba atômica. Mas de 46 ele começa a escrever algumas coisas, né? Depois da guerra. A guerra terminou em 45, né? Aí vai falar paper sobre a bomba atômica, sobre controle disso e coisa do tipo. Mas tem um paper aqui interessante que é sobre Quantum Biology, né? O que é Quantum Biology? Biologia quântica, né? Esse mesmo. Aqui tem o texto de graça. Aqui fala sobre um tema que posteriormente é interessante, né? Que é sobre... Posteriormente a gente sabe que isso é Quantum Tunneling, né? Deixa eu pegar aqui. Quantum Tunneling em plantas. Basicamente o cloroplasta, né? A clorofila do cloroplasta das plantas. Elas talvez, no nível proteico, usam uma coisa chamada condensação de Froelich, que é um efeito vibracional nelas, para que elas possam usar, que elas possam armazenar, né? Elas possam usar efeitos quânticos como Quantum Tunneling, que pode ser usado para transferência de informação de energia na clorofila durante a fotossíntese. Aqui a gente tem um exemplo, né? Para que isso seja feito corretamente de forma eficiente, né? Ele fala exatamente sobre esse tema de uma forma mais primitiva, né? Isso aqui é tipo... Pesquisar sobre Quantum Biology nessa época é uma coisa muito interessante. Publica com outro autor, né? Eles falam sobre isso, né? Sobre essas questões teóricas relacionadas à conversão de energia. Na clorofila eles vão citar, por exemplo, colisões envolvendo transferência de energia de uma molécula para outra, emissão de radiação pelas moléculas e absorção delas, conversão interna e ressonância de transferência de energia de um oscilador, nesse caso seria a proteína, talvez, para outro. É um paper que eu falei nos vídeos, eu achei muito interessante. Aí eu faço sobre o Crococcus é o que? Uma clorofila? Uma bactéria, né? Nessa bactéria, a conta de luz pode ser absorvida por ficoaciane, que é a proteína de pigmento na clorofila, né? Tem 90% de chance de fazer a fotossíntese de forma quântica, né? Porque normalmente as pessoas falariam que isso é impossível, né? Porque efeitos quânticos não podem ser preservados onde tem decoerência. O que pode causar decoerência? Quantidade de água, quantidade de temperatura no seu ambiente, ondas eletromagnéticas, qualquer coisa que pode
no ambiente, né? Que pode alterar ali o estado do sistema, não vai armazenar corretamente efeitos quânticos como no Quantum Tunneling. Aí dizem, pô, talvez seja condensação de Frelite, né? Efeitos vibracionais da proteína das plantas. Vou pegar aqui. Frelite condensation plants. Que efeitos vibracionais na proteína, né? Talvez façam isso acontecer. Enfim. É muito interessante. Pra caramba, né? Então, isso na célula de essa bactéria, né? Inicialmente, acho que não é mais usado isso, mas enfim. É um paper também muito interessante do Oppenheimer. Tem esse daqui que eu queria falar, por exemplo, que ele fala sobre Einstein, né? Einstein foi o físico e filósofo natural maior do nosso tempo. O que nós ouvimos, nós sabemos da extraordinariedade da parte do seu extraordinariedade, né? A descoberta do quanta, né? Talvez teria havido de uma forma ou outra, né? Na teoria quântica. Mas ele descobriu, né? Seu conhecimento profundo do que significa que nenhum sinal poderia ser trafegado mais rápido que a luz também viria da relatividade, né? Que as equações formais seriam conhecidas, mas isso é simples, brilhante. Seu entendimento de física poderia demorar para vir. E seria talvez opaco, né? Mas ele fez por nós, né? Então ele tá elogiando, né? Einstein pelo que ele fez, né? Talvez essas descobertas que ele fez poderiam demorar muito mais para chegar. Não fosse, graças a Deus. A teoria da relatividade, na qual hoje não é tão provada experimentalmente, obviamente hoje em dia sim, não teria vindo. Em fato, talvez não nas últimas décadas, talvez não teria vindo. E tudo isso hoje a gente tem por causa a priori, das possibilidades abertas e limitadas pela confirmação da descoberta que a luz é defletida pela gravidade. Enfim, é um paper que eu recomendo muito, que é um dos melhores dele. É um paper tardio, de 1979. Um dos melhores, eu falei também. Ele era amigo do Einstein, né? Falou bastante. Nesse paper ele fala da amizade dele com ele. Tem outros papers também que eu poderia falar. E que eu citei nos vídeos, né? Esse paper, por exemplo, eu citei no final. Na parte 3. Eu sinto aqui no caso, né? Esse aqui é o final, né? Então, eu tô falando dos últimos papers. Eu talvez tenha não visto um ou outro. Tem mais papers do que tem aqui. No geral, essa daqui foi a base que eu usei principal, né? O que a gente pode resumir nisso, né? O que eu posso dizer do Oppenheimer, né? Na minha opinião, é um dos melhores filmes que eu já vi. Do cinema. No caso do cinema, né? Por quê? Talvez porque não foi um filme que eu só fui ver por ver. Eu vi pra realmente tudo aquilo que eu li nos primeiros 3 vídeos que eu fiz. Porque sobre a bomba de hidrogênio eu fui depois, mas eu vi se materializar tudo que eu tinha lido, né? É estranho. Por isso que foi um filme bom, porque eu sinto que foi melhor. Até se eu recomendo pra você também ler algum dos papers deles que eu citei. Se você ainda não viu o filme, ou talvez você vai ver de novo, que você vai sentir que você entendeu mais. Você viu aquilo de uma perspectiva diferente. Tá? Porque eu li tudo isso uma semana antes do filme começar. Do filme de eu assistir, né? Eu queria assistir antes, mas eu fiz esses 3 primeiros, né? E graças a Deus, porque no fim foi bom, né?
Então eu fico feliz que o filme deu certo. Que ele ganhou os prêmios que merece. Tem que esperar agora pro Oscar. Mas o principal é que esse filme, pra qualquer pessoa que gosta de física e de literatura acadêmica, né, pra mim, uma obra-prima, né. E também tem outro paper também, filme que eu também recomendo, que é As Aventuras de um Matemático, conta a história do Stanisław Yula. Infelizmente não aparece muito no filme, mas é um filme também legal. Enfim, veja, As Aventuras de um Matemático. É isso. Até o próximo episódio.